Queridos irmãos, minhas irmãs, aqui na Catedral e também aqueles que rezam conosco de suas casas. Hoje nós celebramos a solenidade da Assunção da Bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. E ao fazermos este momento em que nos encontramos com Deus, um tempo de reflexão, de crescimento na fé e de renovação da nossa aliança com o Senhor, a palavra de Deus nos oferece duas realidades interligadas para nos ajudar a compreender o que Deus espera de nós e o que Deus prepara para nós. O nosso olhar hoje se volta para Nossa Senhora com admiração e reconhecimento das suas virtudes e da graça de Deus que operou nela verdadeiras maravilhas. Olhamos para Maria Santíssima e enxergamos nela aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque Maria Santíssima, uma da nossa espécie, tão humana como nós, se tornou para nós um modelo do que a humanidade pode ser, se abrir-se de fato à vontade de Deus e realizar de verdade uma verdadeira entrega ao Senhor. Nós vemos Maria como aquela que tem o coração totalmente aberto a Deus. Não há lugar na sua alma, não há lugar no seu corpo, não há lugar nos seus pensamentos e sentimentos para algo que não seja Deus. Desde o momento da sua concepção, a bem-aventurada Virgem Maria não foi tocada pelo mal que toca toda a humanidade, o pecado original. Por um privilégio concedido a Deus, e Deus, Senhor de tudo, dá o que quer, a quem quer, como quer. Não depende da nossa concordância. E Ele quis conceder a Maria Santíssima, em virtude da sua missão, privilégios, que são antecipação em Maria daquilo que todos nós haveríamos de receber através de Jesus Cristo. O privilégio de ser concebida sem a mancha do pecado, porque não convinha que a terra onde o Senhor plantaria a semente do Verbo estivesse contaminada pelo pecado. E nós, no batismo, após o sacrifício de Cristo, recebemos também esta graça santificante. Porque nós que nascemos no pecado, tocados por esta herança maldita e negativa da humanidade, desde o primeiro não dos pais, fomos também lavados e curados pelas águas do batismo. O que Maria recebeu no momento em que ela existiu na fecundação, nós, cada um de nós, recebemos no momento do nosso batismo. O batismo foi como que um novo nascimento, uma nova concepção no útero da igreja, onde fomos recriados sem aquela marca. Maria viveu a sua vida com um sim constante a Deus. Por isso o pecado que não a tocou na concepção também não teve lugar
durante a sua vida terrena. Disse sim ao projeto de Deus e seu corpo se tornou templo. O seu corpo se tornou morada do Verbo encarnado. E somente concebeu no ventre aquela que já havia aberto e entregue o coração e a sua mente também a Deus. Porque a nossa consagração só toca o nosso corpo se antes já tiver tocado a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Somente aplicaremos os nossos esforços e atitudes para o serviço a Deus se a nossa mente e o coração já forem dele, entregues a Ele livremente, porque Ele nos deu a liberdade para amá-lo e para rejeitá-lo. Maria o amou, o assumiu e o acolheu em todos os momentos de sua vida. E porque acolheu a Deus, Maria acolheu também as necessidades do povo de Deus. Nós vemos no canto do Magnífica a consciência de Nossa Senhora daquilo que Deus fez nela, para através dela mostrar à humanidade o que Ele haveria de fazer. Não somente ao povo de Israel, mas a todos os filhos e filhas de Abraão, porque Ele é fiel. Na visitação a Isabel, nós vemos a disposição e disponibilidade de Maria, porque quem a Deus se consagra, se torna de Deus um sinal e um instrumento também na vida dos outros. Nós não nos consagramos a Deus para ficarmos guardados num cofre. Nós nos consagramos a Deus para sermos usados por Ele, para promover o bem e a transformação na vida das pessoas. Por isso, tão logo recebe a notícia e no seu ventre é gerado o divino Salvador, Maria se coloca a caminho, vai ao encontro de sua prima, que já estava há 3 meses grávida, atravessa as montanhas da Judéia, percorre as estradas poeirentas, ora andando, ora talvez num burrinho, e chega a Isabel. E quando Maria e Isabel se encontram, nós vemos a obra de Deus que atinge toda a humanidade. No ventre de Isabel, João Batista se alegra de ouvir o som da voz da bem-aventurada Virgem Maria, porque a sua voz ressoa aquilo que ela traz dentro de si. A boca fala do que o coração está cheio. E um coração cheio de Deus, o próprio som da voz já o transmite e o faz sentir. E naquela alegria Isabel proclama algo sobre Maria, a sua felicidade, a sua alegria, porque ela acreditou, porque ela acolheu a vontade de Deus. Diz a palavra que Maria ficou com Isabel 6 meses, até que ela ganhasse a sua criança, e depois voltou para casa. Maria, grávida de 3 meses, percorre de novo aquela distância, levando no ventre o divino Redentor. Atravessa os caminhos difíceis e as montanhas, porque aquele que carrega Deus não se acomoda em lugar nenhum, mas vai aonde o Senhor o envia, aonde o Senhor a envia. E é interessante notar que 3 meses depois,
vemos novamente Maria e José voltando para a Judéia, para Belém, aonde o menino nasceria. Esta é a bem-aventurada Virgem. Esta é a arca da nova aliança. Esta é a estrela matutina que já anuncia que o sol está se aproximando. Esta é o modelo que Deus quis nos dar, para não seguirmos o exemplo torpe de Eva, que diante dos seus desejos renunciou à obediência a Deus e mergulhou a humanidade nas trevas do pecado. Sigamos o exemplo de Maria, que no seu amor obediente a nosso Deus, devolveu à humanidade desde o seu ventre a luz do Salvador. Luz esta que acendemos em nossas velas, com as quais renovamos a nossa fé e fazemos as renúncias do pecado e da maldade. Seguindo a Maria, viveremos aquilo que ela viveu. Por isso hoje a igreja celebra aquela percepção antiquíssima, que terminado o tempo da sua vida terrena, Maria, ao deixar este mundo, não conheceu o seu corpo, a corrupção da terra. Nós, meus irmãos e irmãs, teremos o nosso corpo, que foi tocado pelo pecado desde a concepção, e que infelizmente não teve a firmeza da bem-aventurada Virgem Maria para resistir às seduções do mal que nos cercam. O nosso corpo apodrecerá na terra, se transformará em cinzas, e o nosso espírito será unido a Deus, descansará em Deus, até o dia em que este mundo terá o seu ocaso, em que Cristo retornará e todos ressuscitaremos com Ele. Isto que acontecerá conosco no final dos tempos, aconteceu com Maria no momento da sua passagem deste mundo, no momento da sua morte terrena. O corpo de Nossa Senhora foi transformado sem corromper-se, de tal forma que este corpo físico de Maria, desaparecendo na terra, já apareceu glorioso no céu. De tal forma que Maria e Jesus, os dois que vivem a vida nova, regem o universo, até o seu ocaso, quando tudo e todos serão unidos em Deus. São Paulo, na segunda leitura, diz que Jesus foi o primeiro, mas não o único, a ressuscitar. Jesus tocou a nossa carne humana e deixou na nossa carne humana, pelo batismo, a graça de nós sermos também ressuscitados como filhos e filhas de Deus. O que aconteceu com Jesus acontecerá conosco, diz São Paulo, no fim dos tempos. Se a semelhança de Jesus e de Maria estivermos com o coração aberto e a vida cheia de Deus. Maria e Jesus, segundo nos ensina a igreja, são os únicos que já ressuscitaram. Todos os demais dormem em Deus, estão na felicidade de estarem em Deus, esperando o dia final, quando o Senhor nos dará a vida nova com a qual viveremos com Ele e nele. E para vivermos este tempo, é preciso desde agora,
porque a vida eterna começa na vida terrena. Receberemos um corpo glorioso no fim dos tempos, com o qual viveremos e amaremos o Senhor. Maria já o possui. É um privilégio dela ter recebido no momento da sua saída deste mundo aquilo que a humanidade inteira só receberá no fim dos tempos. Privilégio dá quem pode, porque pode e como quer. Quem somos nós para questionarmos ou duvidarmos de Deus, se Ele assim quis realizar? Agradecemos a Deus hoje por este amor tão grande, que foi capaz de nos dar uma pessoa como Maria, mãe de seu filho, que partilhou-a conosco da cruz, para ser também a nossa mãe, a nossa guia, a nossa inspiração, o nosso caminho para vivermos na humanidade o seguimento a Jesus Cristo. A primeira leitura mostra as grandes batalhas no livro do Apocalipse, que traça a grande luta da igreja contra o mal nesta terra. O mal nesta terra adquire muitos formatos, impérios, ideologias, atitudes e vícios, e tem uma força espiritual, que é o próprio inimigo de Deus. Mas o que o livro do Apocalipse vai nos ensinando é que este mal já está destruído. Ainda sofremos neste mundo os resquícios da sua atividade, e por isso este mundo é o lugar em que nós devemos amar a Deus, servir a Deus e resistir às tentações do mal, que vem de diversas formas. O dragão é um símbolo daquilo que quer destruir os filhos e filhas de Deus. Se existem dragões que vão contra toda a igreja, existem dragões na vida pessoal de cada um de nós. Existem males e seduções em nossas vidas que querem nos devorar, nos roubar de Deus e nos impedir de termos a vida plena e feliz, como forma de atrapalhar os projetos de Deus. Esta mulher do Apocalipse pode ser uma imagem de Maria, porque ela venceu o dragão. Venceu o dragão nas seduções do mundo, venceu o dragão no Império Romano que queria destruir seu filho, venceu o dragão na sua vida terrena. Mas esta mulher também somos nós, a igreja, que ainda neste mundo, a igreja vai gerando filhos e filhas de Deus pelo batismo. E cada um que é batizado, cada um que é assumido por Deus como seu filho, se torna um inimigo do mal, que o quer devorar e destruir. No tempo do Apocalipse, este dragão específico era o Império Romano. A mulher era a igreja descalça, pobre, frágil, que se reunia nas catacumbas. Era a igreja que tinha sob a sua cabeça o ensinamento dos 12 apóstolos. O dragão, no texto, tem 7 cabeças, porque a cidade de Roma daquela época estava construída sobre 7 montanhas, 7 colinas. No alto de cada colina havia um templo pagão, um templo dedicado a algo que não era Deus e que roubava os filhos de Deus.
as bocas que devoravam os seres humanos. Nesse período, a igreja sofreu, no primeiro século, a perseguição de mais ou menos 10 reis, prefeitos de Roma e reis. Por isso, as 7 cabeças têm 10 chifres. Cada chifre é um governante do Império Romano que perseguiu e destruiu a igreja. A história nós conhecemos. Onde está o Império Romano? Onde está o dragão? Aquele morreu. Nós estamos aqui. A igreja continua. Outros impérios já surgiram. Comunismo, na Rússia, anticristão. Onde está? Ruiu. Nós estamos aqui. Existem outros dragões que têm surgido. Não tenhamos medo. Permanecemos firmes e fiéis ao chamado que Deus nos faz. Porque como na mulher do Apocalipse, é do céu que vem o auxílio, que nos resgata e que nos salva para a vida feliz que o Senhor tem para cada um de nós. Termino lembrando, Maria foi aquela que assumiu Deus na sua vida. Nunca teve vergonha de seu Deus. A palavra assunção lembra também a palavra assumir. Da mesma forma que Maria assumiu Deus totalmente na sua vida, ela foi toda inteira assumida por Deus no céu. O que é assumir? É trazer para junto de si aquilo que é seu. Um pai assume o filho, a mãe assume o filho, ou seja, ela traz para ela dizendo: é meu, está comigo. Ontem eu lembrava um fato do passado, numa festinha, pessoas muito diferentes, algumas desconhecidas, e tinha uma menininha, uma criança muito inquieta, mexendo em tudo, incomodando todo mundo. E a criança não parava, corria para um lado, corria para o outro, até que alguém deu o alarme dizendo: quem é a mãe dessa criança? A mãe da menininha, cheia de vergonha, não falou nada, foi lá, pegou a menininha pela mão e disse: vamos procurar sua mãe. A menininha olhou para ela e falou assim: mãe, ela falou assim: isso, vamos procurar sua mãe. E saiu perguntando: alguém conhece a mãe dessa menina? E foi embora da festa. Não assumiu a sua filha. Não assumiu a responsabilidade sobre aquilo que era seu. Deus não faz isso. Deus nos assume, mesmo nos nossos piores pecados. Nós precisamos assumir Deus na nossa vida, não só quando vamos à igreja, nos nossos ambientes de trabalho, no nosso lazer, no nosso estudo e na nossa convivência. Precisamos assumir quem somos e quem Deus é. Que Deus nos dê esta graça e esta bênção. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos conceda um pouco do seu amor para podermos amar a Deus mais perfeitamente. Que Deus nos conceda a capacidade de amar, valorizar a bem-aventurada Virgem Maria. Porque como poderíamos desprezar aquela que Ele honrou com todas as graças e bênçãos? Que nos consagremos também, que nos entreguemos também aos cuidados de Nossa Senhora, para que ela possa nos conduzir, como uma mãe conduz os filhos, aos melhores caminhos.
ao caminho da felicidade, do amor e da alegria de Deus nosso Senhor.